Hoje eu preciso falar com você urgente. Com você que está aí, fingindo que está tudo bem, mas por dentro está se despedaçando. Com você que sorri na igreja, mas chora no travesseiro. Com você que abraça todo mundo, mas se sente completamente sozinha dentro da própria casa. Eu sei que você clicou neste vídeo porque algo no seu coração te disse que era para você. E sabe por quê? Porque Deus me acordou de madrugada hoje, às 3 horas da manhã, e disse: prepara uma palavra especial. Tem uma mulher que está no limite, tem uma mulher que não aguenta mais. Tem uma mulher pensando em desistir do casamento, da família, de tudo. E eu quero falar com ela. Essa mulher é você. Não é coincidência que você está aqui agora. O Espírito Santo te trouxe porque chegou a hora da sua restauração. Chegou a hora de Deus reescrever a história do seu lar. Nós vamos passar 68 minutos juntas, e eu sei que parece muito tempo, mas eu te garanto, quando terminar, você não vai ser a mesma mulher que começou. Porque hoje nós vamos caminhar pela paixão de Cristo, mas de um jeito que você nunca ouviu antes. Nós vamos conectar cada dor que Jesus sentiu com cada dor que você está sentindo agora no seu relacionamento. Você sabe o que significa Getsêmani? Significa prensa de azeite. É o lugar onde as azeitonas eram esmagadas, prensadas, espremidas até sair o óleo. E foi exatamente nesse lugar que Jesus passou a noite mais angustiante da vida dele. Ele suou gotas de sangue de tanta agonia. Ele implorou para o Pai tirar aquele cálice. Ele estava completamente sozinho, porque os discípulos que deveriam estar orando com ele estavam dormindo. E você, minha querida, está no seu Getsêmani. Você está sendo prensada, esmagada, espremida pela dor do seu casamento. Você passa noites em claro, olhando para o teto, se perguntando onde foi que tudo deu errado. Você chora em silêncio, enquanto ele dorme do seu lado, porque você não quer acordar ninguém, não quer incomodar, não quer que saibam que você está morrendo por dentro. Você também está sozinha no seu Getsêmani. As amigas não sabem da sua dor porque você não pode expor seu marido. A família não sabe porque você tem vergonha de contar. Na igreja, você é esposa exemplar. Então como é que você vai dizer que em casa não tem mais diálogo, não tem mais carinho, não tem mais amor? Mas eu vim te dizer hoje que assim como Jesus não ficou no Getsêmani, você também não vai ficar. Ele passou pelo Getsêmani, mas depois veio a vitória. Ele sentiu a angústia, mas depois veio a ressurreição. E o seu lar, que hoje parece morto, também vai ressuscitar. Hoje nós vamos caminhar juntas por 5 partes dessa jornada. Vamos passar pela dor que prepara, pela traição que ensina, pelo julgamento injusto, pelo calvário da mulher e, finalmente, pela ressurreição do lar. E em cada parte você vai se identificar. Você vai chorar, mas depois vai sorrir. Você vai sentir a dor, mas depois vai sentir a cura. Então eu preciso que você faça um compromisso comigo agora. Você vai ficar até o final. Não importa se o telefone tocar, não importa se tiver que fazer almoço, não importa se alguém chamar. Esses 68 minutos são seus, são da sua restauração, são do milagre que Deus vai operar no seu lar. Pega um lenço, porque você vai precisar, pega água, porque você vai chorar e, principalmente, abra o coração, porque Deus vai falar diretamente com você hoje. Ele vai tocar nas feridas mais dolorosas, mas só para curar. Ele vai mexer onde dói, mas só para trazer alívio. Respira fundo, limpa essas lágrimas e vem comigo, porque o milagre já começou. O Getsêmani do seu lar está terminando hoje. Vamos começar falando da solidão mais dolorosa que existe, estar sozinha, mesmo estando acompanhada. Você sabe qual foi um dos momentos mais dolorosos para Jesus no Getsêmani? Não foi sua angústia da cruz que estava por vir, foi a solidão profunda. A Bíblia diz que ele levou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos, e pediu: vigiai e orai comigo. Ele precisava de companhia, ele precisava de apoio, ele precisava que alguém estivesse ali ao lado dele naquele momento de agonia. E sabe o que aconteceu? Os 3 dormiram. Jesus voltou e encontrou eles dormindo. Ele disse: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? E foi orar de novo. Voltou e de novo eles estavam dormindo. 3 vezes isso aconteceu. 3 vezes Jesus encontrou solidão quando precisava de companhia. E você entende essa dor melhor do que ninguém, não é? Porque você vive exatamente isso dentro da sua casa.
Você está morrendo por dentro, gritando em silêncio por ajuda, por atenção, por um abraço, por uma conversa. E a pessoa que deveria estar ao seu lado, que jurou te amar na alegria e na tristeza, está dormindo. Não literalmente, mas emocionalmente ausente. Você tenta conversar e ele olha para o celular. Você tenta se aproximar e ele arruma uma desculpa para sair. Você chora na frente dele e ele nem percebe. Ou pior, percebe e finge que não viu. Você está ali, fisicamente ao lado dele, dividindo a mesma cama, morando na mesma casa, mas completamente sozinha. E essa solidão dói de um jeito que não tem palavras para descrever. É pior do que estar literalmente sozinha, porque pelo menos aí você teria o direito de reclamar, de chorar, de buscar ajuda. Mas como é que você vai dizer que está sozinha se você é casada? Como é que você vai dizer que não tem com quem conversar se você tem marido? As pessoas não entendem. Elas dizem, mas você não está sozinha, você tem ele. Mas você sabe que tem solidão que não tem nada a ver com estar fisicamente sozinha. Tem a solidão emocional. Você não consegue mais dividir seus sentimentos com ele. Não consegue contar como foi seu dia, não consegue falar das suas angústias, dos seus sonhos, dos seus medos. Porque quando você tenta, ele não está interessado. Ele ouve sem escutar. Ele está presente sem estar presente. Tem a solidão íntima. Você divide a cama, mas não tem intimidade. Tem contato físico, mas não tem conexão. É mecânico, frio, vazio. E você se sente usada, não amada. Se sente um objeto, não uma esposa. E depois ele vira para o lado e dorme, enquanto você fica ali olhando para o escuro, se sentindo completamente rejeitada. Tem a solidão das decisões. Você tem que decidir tudo sozinha. As contas da casa, os problemas dos filhos, as questões familiares. Ele não participa, ele não opina, ele não assume responsabilidade. E quando você tenta envolver ele, ele diz você que resolva, você que sabe. E você carrega tudo nas costas, sozinha. Tem a solidão social. Vocês vão nos lugares juntos, mas separados. Ele fica num canto, você no outro. Ou ele passa o tempo todo conversando com outras pessoas, enquanto você fica ali, sendo só a esposa dele, invisível. E quando voltam para casa, fizeram o mesmo programa, mas não viveram nada juntos. Você ora, clama, busca a Deus, e ele é indiferente. Você tenta fazer um culto em casa, ler a Bíblia juntos, orar em família, e ele não quer. Você está caminhando com Deus, mas caminhando sozinha. E você gostaria tanto de ter um companheiro de fé, alguém para orar junto, para buscar a Deus junto. Você se lembra de quando namoravam? Ele não tirava os olhos de você. Queria saber tudo sobre você. Ficava horas conversando. Fazia planos. Dizia que você era a mulher da vida dele. E agora? Agora você é praticamente invisível. Ele sabe mais sobre os colegas de trabalho do que sobre você. Ele passa mais tempo nas redes sociais do que conversando contigo. Ele tem mais intimidade com o futebol da TV do que com você. E vem aquela pergunta que te corrói. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Por que ele mudou tanto? Será que ele não me ama mais? Será que tem outra pessoa? Será que ele está arrependido de ter casado comigo? E você se culpa, se questiona, se destrói tentando entender. Você tenta de tudo. Faz comida especial, arruma a casa, muda o cabelo, compra roupa nova, tenta ser mais carinhosa, tenta dar espaço, tenta conversar, tenta ficar quieta. Mas nada funciona, nada muda. E cada tentativa frustrada dói mais que a anterior. E tem noites que você chora tanto que molha o travesseiro. Tem dias que você fica no banheiro e chorando escondida porque não quer que os filhos vejam. Tem momentos que você está no trânsito e as lágrimas simplesmente descem. Tem horas que você está lavando louça e começa a chorar sem controle, porque dói demais viver essa solidão. Mas eu vim te dizer hoje, Jesus entende a sua dor. Ele viveu essa solidão. Ele sabe o que é precisar de alguém e não ter. Ele sabe o que é clamar por companhia e encontrar ausência. E se ele venceu depois dessa solidão, se ele saiu do Getsemane e cumpriu o propósito, você também vai sair. Você também vai vencer. A solidão que você sente hoje não é o fim da história. É só um capítulo. E eu vou te mostrar agora que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Minha querida, depois que Jesus orou no Getsemane, depois que ele implorou 3 vezes para o Pai tirar aquele cálice, sabe o que aconteceu? Chegou Judas com uma multidão armada.
chegou a traição, chegou a prisão. E naquele momento, para os discípulos, pareceu que tudo estava perdido. Eles tinham largado tudo para seguir Jesus. Tinham deixado profissões, famílias, sonhos. Tinham acreditado que ele era Messias, que ele ia restaurar Israel, que eles iam reinar com ele. E agora? Agora viam ele sendo preso como um criminoso. Viam os soldados colocando correntes nele. Viam tudo desmoronando e pensaram: acabou, foi tudo em vão. Perdemos tudo. E você sabe exatamente como eles se sentiram, não sabe? Porque você olha para o seu casamento e pensa a mesma coisa. Acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais volta. Eu perdi. Você olha para aquele homem que você escolheu, com quem você sonhou envelhecer junto, construir uma família, viver uma vida feliz, e vê um estranho. Vê alguém que você não reconhece mais. Você se lembra do dia do casamento? Você estava tão feliz, tão cheia de sonhos, tão certa de que vocês iam ser felizes para sempre. Você olhava nos olhos dele e via amor verdadeiro. Você ouvia os votos e acreditava em cada palavra. Você imaginava a vida de vocês juntos, os filhos que teriam, a casa que construiriam, os anos que envelheceriam lado a lado. E o que aconteceu? Onde foi que tudo deu tão errado? Como é que em tão pouco tempo, ou em tantos anos, as coisas mudaram tanto? Como é que o amor virou indiferença? Como é que os sorrisos viraram brigas? Como é que os planos viraram decepções? Hoje você olha para o seu casamento e vê um campo de batalha. Onde deveria ter paz, tem guerra. Onde deveria ter união, tem divisão. Onde deveria ter amor, tem mágoa. E você está cansada. Você está exausta de lutar. Você não tem mais forças para tentar. Você já fez terapia de casal? Já procurou pastor? Já leu livros sobre relacionamento? Já fez propósito de jejum e oração? Já tentou mudar a você mesma para ver se ele mudava? Já deu ultimato? Já deu perdão? Já deu espaço? Já tentou se aproximar e nada funcionou? Absolutamente nada. E agora você está aqui, neste momento, achando que não tem mais saída. Você pensa em separação, mas tem medo. Medo do que vão dizer, medo de magoar os filhos, medo de estar fazendo a escolha errada, medo de se arrepender depois. Mas ao mesmo tempo você pensa: eu não aguento mais viver assim. Não aguento mais essa tortura. Não aguento mais fingir que está tudo bem. Você olha para as outras mulheres e sente inveja. Inveja da que tem um casamento feliz, inveja da que tem um marido carinhoso, inveja até da que é separada, mas pelo menos tem paz. E você se pergunta: por que comigo é diferente? Por que meu casamento não deu certo? O que eu fiz para merecer isso? E vem a culpa. Você fica repassando tudo, procurando onde errou. Será que eu reclamei demais? Será que eu cobrei demais? Será que eu não fui boa esposa o suficiente? Será que eu não fui atraente o suficiente? Será que eu não dei atenção suficiente? E você se destrói com essas perguntas. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Nem sempre o problema é você. Às vezes você fez tudo certo e ele é que escolheu errado. Às vezes você foi a melhor esposa possível e ele é que não soube valorizar. Às vezes você deu o seu melhor e ele é que preferiu jogar fora. E eu sei que isso não tira a dor. Eu sei que mesmo sabendo que não foi sua culpa, ainda dói, ainda machuca, ainda decepciona, porque você não queria estar certa sozinha, você queria ter um casamento feliz. Você não queria provar nada para ninguém, você queria ter um companheiro de verdade. Mas escuta o que eu vou te dizer agora e guarda no coração. Quando os discípulos viram Jesus sendo preso, quando eles acharam que tudo estava perdido, eles não sabiam que 3 dias depois ia ter ressurreição. Eles não sabiam que aquela derrota, na verdade, era parte de um plano maior. Eles não sabiam que Deus estava no controle o tempo todo. E você também não sabe o que Deus está preparando. Você olha para o seu casamento agora e vê morte, mas Deus vê ressurreição. Você olha para fim, mas Deus vê recomeço. Você vê derrota, mas Deus vê vitória.
porque quando parece que é o fim, na verdade, é só o começo do milagre de Deus. Jesus precisou passar pelo Getsêmani, pela prisão, pelos açoites, pela cruz, para chegar na ressurreição. Não tinha como pular essas etapas. Ele precisou descer até o fundo para poder subir mais alto do que nunca. E você também. Você está no vale agora, mas é do vale que se alcança o topo. O seu casamento pode parecer morto, mas eu profetizo sobre você agora. Ele vai ressuscitar. Aquele homem pode parecer perdido, mas Deus vai tocar no coração dele. A sua casa pode parecer destruída, mas Deus vai restaurar. Porque o Deus que ressuscitou Jesus é o mesmo Deus que vai ressuscitar o seu lar. Mas para isso acontecer, você precisa passar para a próxima fase dessa jornada. E agora eu vou falar de algo que talvez seja a dor mais aguda que uma mulher pode sentir num relacionamento: a traição. Vem comigo para o próximo bloco. De todas as dores que Jesus sentiu na sua paixão, tem uma que é especialmente cruel: a traição de Judas. Porque Judas não era um inimigo. Judas não era um estranho. Judas era um dos 12. Era alguém que Jesus tinha escolhido pessoalmente. Era alguém que tinha comido na mesma mesa, dormido no mesmo lugar, ministrado junto. E sabe como Judas traiu Jesus? Com um beijo. O sinal que ele combinou com os soldados foi: aquele que eu beijar é esse, prendam ele. Então Judas se aproximou de Jesus, chamou ele de mestre e o beijou. Usou um gesto de amor para entregar ele à morte. Usou um sinal de carinho para cometer a maior traição. E quando eu falo de traição no relacionamento, eu sei que o coração de muitas de vocês está sangrando agora, porque você conhece essa dor. Você conhece o que é ser traída por quem você mais confiava, por quem você mais amava, por quem você escolheu para ser seu companheiro de vida. Tem mulher aqui que descobriu traição física. Você achou as mensagens no celular, você viu as fotos, você percebeu o perfume diferente, você notou as mudanças e quando confrontou, pode ser que ele negou, pode ser que admitiu, pode ser que minimizou dizendo que não significou nada, mas significou tudo para você. Significou a quebra da confiança, significou a violação do compromisso, significou a destruição da base do relacionamento. E aquela dor é indescritível. É como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito e pisado em cima. É uma dor física mesmo, que dói no corpo. Você sente uma dor no peito que aperta, você não consegue respirar direito, você não consegue comer, você não consegue dormir. E quando consegue dormir, acorda no meio da noite com o coração disparado, lembrando. E vem as imagens na cabeça que você não consegue tirar. Você imagina ele com ela, você imagina ele fazendo com ela as mesmas coisas que fazia com você, você imagina ele dizendo para ela as mesmas palavras que dizia para você, e você enlouquece. Você quer arrancar essas imagens da cabeça, mas elas não saem. E tem a humilhação. Porque traição não é só entre 2, entre 3 ou mais. Tem a outra mulher que sabe de você, tem amigos dele que sabem, tem pessoas cochichando nas suas costas, tem gente que sabia antes de você e não te contou. E você se sente como a última a saber, como a idiota da história, como a coitadinha que foi feita de boba. Mas eu preciso falar também da traição emocional, porque tem mulher aqui sofrendo com isso e achando que não é traição de verdade. Mas é traição sim. Quando ele compartilha com outra mulher coisas que deveria compartilhar só com você, é traição. Quando ele tem conversas íntimas com outra, é traição. Quando ele busca consolo, atenção, carinho em outra, é traição. E essa dói do mesmo jeito, porque você percebe que perdeu ele. Pode não ter tido contato físico, mas ele já não é mais seu emocionalmente. Ele está investindo em outra pessoa a atenção que deveria investir em você. Ele está construindo intimidade com outra. E quando você tenta conversar com ele, ele diz que você está louca, paranoica, que é só uma amizade. Mas você sabe que não é. Você sente.
Tem também a traição da indiferença. Ele não tem outra mulher, mas também não tem você. Ele te trocou para o trabalho, para o futebol, para os amigos, para os hobbies, por qualquer coisa que não seja você. E isso também é traição, porque ele prometeu te amar, te honrar, te priorizar e não está cumprindo. E depois da descoberta da traição, vem o calvário da decisão. O que você faz? Perdoa ou termina? Dá mais uma chance ou desiste? Fica por causa dos filhos ou pensa em você? E não tem resposta certa. Qualquer escolha vai doer. Se você perdoar, vai ter que engolir a dor e reconstruir confiança. Se você terminar, vai ter que lidar com toda a consequência. E se você escolhe perdoar e tentar de novo, vem outro desafio. A confiança foi destruída. Agora, toda vez que ele sai, você fica com o coração apertado. Toda vez que ele pega o celular, você fica tensa. Toda vez que ele demora a responder, você desconfia. E você odeia ser assim. Você odeia te virar da esposa controladora, desconfiada, insegura. Mas como confiar depois da traição? E se ele realmente se arrependeu? Se ele realmente mudou? Ainda assim a cicatriz ficou. Você pode perdoar, mas não consegue esquecer. Pode tentar confiar, mas o medo não vai embora. E vive uma luta interna entre querer acreditar e ter medo de ser enganada de novo. Mas eu vim te dizer algo que vai mudar a forma como você enxerga isso. Jesus foi traído pelo beijo de Judas, mas ele não deixou a traição impedir o propósito dele. Ele sabia que Judas ia trair, ele até lavou os pés de Judas sabendo que ele ia trair. E mesmo assim Jesus continuou firme no propósito dele. E você também não pode deixar a traição que você sofreu impedir o propósito de Deus na sua vida. Pode ser que ele tenha te traído, mas Deus não traiu. Pode ser que ele tenha quebrado os votos, mas Deus não quebra promessas. Pode ser que ele te decepcionou, mas Deus nunca te decepcionará. E eu profetizo sobre você agora, essa traição não vai te destruir, vai te fortalecer. Você vai sair dessa mais forte, mais madura, mais sábia, e se esse casamento for para ser restaurado, Deus vai restaurar. E se não for, Deus vai te dar algo melhor, porque você não vai ficar na posição de vítima para sempre. Você vai se levantar, você vai vencer. Mas antes da vitória, tem mais uma dor que precisamos tratar. A dor de ser negada. E eu vou falar sobre isso agora. Na mesma noite em que Jesus foi preso, aconteceu outra traição. Pedro, que tinha dito que morreria por Jesus, que nunca o abandonaria, negou Jesus 3 vezes. E não foi uma negação silenciosa. Ele disse alto e bom som: "Eu não conheço esse homem." E na 3ª vez, a Bíblia diz que ele começou a praguejar e a jurar, dizendo que não conhecia Jesus. E sabe o que é mais doloroso? Jesus ouviu. A Bíblia diz que quando o galo cantou, Jesus se virou e olhou para Pedro. Imagine esse momento. Jesus acabou de ser espancado, humilhado e ainda ouve seu discípulo mais próximo negando que o conhecia. E seus olhos encontraram os olhos de Pedro naquele momento. E você conhece esse olhar, minha querida. Você conhece o que é olhar para os olhos de quem você ama e ver a negação. Você conhece o que é ser negada pelo próprio companheiro. Mas não é uma negação de palavras como foi com Pedro, é uma negação de atitudes, de presença, de reconhecimento. Ele te nega quando está com os amigos e fala mal de você, quando faz piada da sua aparência, dos seus defeitos, da sua forma de ser, quando te diminui na frente dos outros, quando te usa como motivo de piada e você ri junto tentando disfarçar a dor, mas por dentro está sangrando. Ele te nega quando não te defende, quando a sogra fala mal de você e ele fica quieto, quando os amigos dele fazem comentários inadequados e ele não te protege, quando alguém te desrespeita e ele não toma partido. Você fica ali, esperando que ele se levante e diga: "Não fala assim da minha esposa", mas o silêncio dele dói mais que as palavras dos outros. Ele te nega quando não te assume publicamente, quando sai e não posta foto com você, quando não menciona que é casado, quando não usa aliança, quando age nas redes sociais como se fosse solteiro. E você vê aquilo e se sente invisível, como se não existisse, como se você fosse um segredo que ele quer esconder. Ele te nega quando não te inclui nos planos dele.
quando faz programa sem você, quando marca compromisso sem consultar, quando toma decisões importantes sem te ouvir, como se sua opinião não importasse, como se você não fosse parte da vida dele, como se vocês não fossem uma equipe. Ele te nega quando minimiza suas dores. Quando você tenta falar do que está sentindo e ele diz que você exagera, que é frescura, que você é dramática. Quando você chora e ele revira os olhos. Quando você precisa de colo e ele te ignora, como se seus sentimentos não fossem válidos, como se sua dor não fosse real. Ele te nega quando não te valoriza, quando você faz tudo em casa e ele não reconhece, quando você cuida dos filhos sozinha e ele acha que é obrigação. Quando você trabalha fora e ainda faz tudo dentro de casa e ele não vê seu esforço. Como se tudo que você faz fosse invisível, não tivesse valor, não merecesse reconhecimento. Ele te nega quando te compara com outras mulheres. Quando fala, fulana faz assim, fulana de tal jeito, fulana não reclama tanto. Quando elogia outras na sua frente, mas não elogia você. Quando olha para outras, mas não te olha mais. Como se você não fosse o suficiente, como se outras fossem melhores que você. Ele te nega quando não te toca mais. Quando você tenta se aproximar e ele se afasta. Quando você se arruma bonita e ele nem nota. Quando você tenta abraçar e ele fica duro. Quando você tenta beijar e ele desvia. Como se seu toque fosse indesejado. Como se seu corpo não fosse mais atraente. Como se você não fosse mais desejada. Ele te nega quando não te escuta. Quando você está falando e ele está no celular. Quando conta algo importante, ele esquece no dia seguinte. Quando pede ajuda e ele diz que não tem tempo. Como se sua voz não tivesse importância. Como se suas palavras não valessem atenção. Como se você não merecesse ser ouvida. E o pior de tudo, ele te nega na intimidade. Quando ele está ali fisicamente, mas ausente emocionalmente. Quando ele usa seu corpo, mas não conecta com sua alma. Quando é mecânico, frio, egoísta. Quando termina e vira para o lado, sem se importar se você sentiu prazer, se você está satisfeita, se você se sentiu amada, como se você fosse só um corpo, não uma pessoa. Como se a intimidade fosse só sobre ele, não sobre vocês. E cada negação dessas é como uma facada no coração, porque você não está pedindo muito, você só quer ser vista, ser reconhecida, ser valorizada, ser amada. Você só quer ter a certeza de que você importa para ele, de que ele se orgulha de você, de que ele te escolhe todos os dias. Mas sabe o que aconteceu depois que Pedro negou Jesus? Ele saiu dali e chorou amargamente. Ele se arrependeu profundamente. E depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro. Jesus perguntou 3 vezes, você me ama? Para curar as 3 negações. E Pedro voltou a ser usado poderosamente por Deus. Assim como Jesus restaurou Pedro, Deus vai restaurar o seu casamento. Assim como Pedro chorou e se arrependeu, seu marido também vai ser tocado. Assim como Jesus deu uma nova chance, vai haver uma nova chance para o relacionamento de vocês. Para aqui agora e respira fundo comigo. Nós caminhamos por blocos muito dolorosos. Falamos de solidão, de desistência, de traição, de negação. E eu sei que mexeu com você. Eu sei que você está chorando, mas agora chegou a hora da ministração. Chegou a hora de Deus falar diretamente com você. Feche os olhos se você puder. Se você estiver dirigindo, pode deixar aberto, mas escuta com o coração, porque o Espírito Santo tem uma palavra específica para você agora. Deus está me mostrando que você está exausta. Você já tentou de tudo. Você já fez de tudo. Você já orou, jejuou, clamou, profetizou. Você já tentou ser a esposa perfeita. Já tentou mudar você mesma. Já tentou dar espaço. Já tentou se aproximar. E nada funcionou. E agora você não tem mais forças. Você chegou no seu limite. Mas Deus está dizendo para você agora, filha, quando você chegar no seu limite, eu começo a agir. Enquanto você tentar resolver no seu esforço, eu espero. Mas quando você soltar, quando você entregar de verdade, quando você disser, Deus, eu não consigo mais, agora é por tua conta, aí eu me levanto e faço o impossível. Então agora mesmo, você vai fazer uma oração comigo. E não é aquela oração que você já fez 1000 vezes. É uma oração de entrega real, de soltar de verdade, de confiar que Deus sabe o que está fazendo. Repete comigo no seu coração. Senhor, eu entrego o meu casamento nas tuas mãos. Eu entrego o meu marido nas tuas mãos. Eu não vou mais tentar controlar. Eu não vou mais tentar forçar. Eu descanso no teu tempo e no teu jeito de fazer as coisas. E agora, escuta o que Deus está falando para o seu coração. Filha,
Eu vejo cada lágrima que você derramou. Eu ouvi cada oração que você fez de madrugada. Eu senti cada dor que cortou seu coração. E eu tô dizendo a você agora, eu vou restaurar. Não do jeito que você imagina, não no tempo que você quer, mas do meu jeito, no meu tempo. E vai ser tão glorioso que você vai dizer, valeu a pena esperar. Eu profetizo sobre você agora. Deus está tocando no coração do seu marido neste exato momento. Mesmo que ele esteja longe fisicamente e espiritualmente, Deus está ministrando no coração dele. Deus está mexendo com ele. Deus está inquietando ele. E vai chegar o dia, e esse dia está próximo, que ele vai te procurar. Ele vai te abraçar, ele vai pedir perdão e vai recomeçar. Mas enquanto esse dia não chega, Deus está trabalhando em você. Ele está te fortalecendo, ele está te curando, ele está te preparando para a vitória que vem. Porque quando o seu marido mudar, você precisa estar pronta para recebê-lo. Você precisa estar curada das feridas, você precisa estar livre da mágoa, você precisa estar restaurada emocionalmente. Então Deus está fazendo um trabalho profundo em você agora. Ele está tirando a amargura do seu coração. Ele está removendo o ressentimento. Ele está curando as feridas emocionais. Ele está restaurando sua autoestima. Ele está devolvendo sua alegria. Porque você não pode entrar na vitória carregando o peso da derrota. E eu decreto sobre você. A partir de hoje, você não vai mais viver como vítima. Você não vai mais se ver como coitada. Você não vai mais mendigar amor. Porque você é filha do rei, você é herdeira do reino, você é mulher de Deus. E mulher de Deus não se curva diante das circunstâncias. Levanta essa cabeça, enxugue essas lágrimas, coloca um sorriso no rosto, porque o milagre já começou. A restauração já está em processo, a vitória já está garantida. É questão de tempo para você ver com os olhos naturais o que Deus já fez no espiritual. Respira fundo agora. Sente a paz de Deus inundando o seu coração. Sente o alívio, sente a esperança voltando, porque você não está sozinha. Deus está com você, e se Deus é por você, quem será contra você? Mas a jornada ainda não acabou. Agora nós vamos entrar numa parte muito difícil, o julgamento injusto que você sofre dentro do próprio lar. Amém e amém. Vem comigo para o próximo bloco. Depois que Jesus foi preso, ele foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Ali começou um julgamento que era uma farsa completa. Trouxeram falsas testemunhas que mentiam sobre Jesus. Faziam acusações que não tinham fundamento, distorciam tudo o que ele tinha dito e feito. E Jesus ficava ali, em silêncio, sendo acusado injustamente. E você conhece muito bem o que é ser acusada injustamente, não conhece? Só que no seu caso, não é num tribunal. É dentro da sua própria casa. É pelo homem que deveria te defender. É por quem prometeu te amar e te honrar. Você é acusada de ser controladora quando só quer saber onde ele está. Quando você pergunta onde você vai ou com quem você vai, coisas normalíssimas entre um casal, ele reverte dizendo que você é possessiva, ciumenta, que não confia nele. Mas como você vai confiar depois de tudo que aconteceu? E mesmo que não tenha acontecido nada, casal tem que saber da vida um do outro. Não é controle, é companheirismo. Você é acusada de ser chata quando cobra a participação dele em casa. Quando você pede para ele ajudar com os filhos, com as tarefas domésticas, com as responsabilidades da família, ele diz que você reclama demais, que você não está satisfeita com nada, que você é impossível de agradar. Mas você só está pedindo parceria, você só está pedindo que ele assuma parte dele. Você é acusada de ser fria quando não quer intimidade. Mas como você vai querer intimidade quando ele não te dá atenção durante o dia? Quando ele não conversa com você? Quando não tem carinho? Quando não te faz sentir desejada? E depois, na hora de dormir, ele quer que você esteja disponível. E quando você não está, ele te acusa de ser fria, de não gostar dele, de estar negando os direitos dele, como se você fosse obrigada. Você é acusada de ser ciumenta quando questiona as amizades dele. Aquela colega de trabalho que ele vive falando, aquela amiga virtual que ele vive curtindo as fotos, aquela ex que ele ainda mantém contato. Quando você fala algo, ele te acusa de ser insegura, paranoica, maluca.
Mas seu instinto está te alertando, e normalmente o instinto feminino está certo. Você é acusada de ser má influência para os filhos. Quando você coloca limites, quando você disciplina, quando você educa, ele diz que você é rígida demais, que você traumatiza as crianças, que você não deixa de serem felizes. Mas quando ele é permissivo demais e as coisas dão errado, adivinha quem ele culpa? Você, dizendo que você não soube educar. Você é acusada de ser gastadeira quando compra algo para você. Mas ele pode comprar o que quiser, que não é problema. Ele pode gastar com hobbies, com eletrônicos, com apostas até. Mas se você compra uma roupa, um sapato, vai no salão, ele faz escândalo. Como se você não tivesse direito de se cuidar, de se sentir bonita. Você é acusada de ser preguiçosa quando você está exausta. Quando você trabalha fora o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que fazer tudo, cuidar de tudo, resolver tudo. E no final do dia, quando você quer sentar 5 minutos, ele diz que você não faz nada, que a casa tá uma bagunça, que você não cuida direito de nada. Ele não vê tudo que você fez, só vê o que faltou fazer. Você é acusada de ser desinteressante. Ele diz que você só fala de casa e de filhos, que você não tem assuntos, que você ficou chata. Mas ele não percebe que você não tem tempo para mais nada, que você dedica cada minuto da sua vida para a família. E quando você tenta falar de outros assuntos, ele não te escuta. Você é acusada de estar gorda, de ter se desleixado, de não se cuidar como antes. Mas ele não percebe que seu corpo mudou por causa das gestações, por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa de tudo que você carrega. E ele que engordou também, que tá com barriga, que perdeu o cabelo, acha que tem direito de te criticar. Você é acusada de ser dramática quando você chora, quando você expressa seus sentimentos, quando você tenta falar das suas dores. Ele minimiza tudo, dizendo que você é exagerada, que faz tempestade em copo d'água, que você é muito sensível. Como se seus sentimentos não fossem válidos, como se sua dor não fosse real. E o pior, você é acusada de ser a culpada pelo casamento não tá bem. Ele joga toda a responsabilidade em você. Diz que se você fosse diferente, se você mudasse, as coisas melhorariam. Como se ele não tivesse nenhuma parcela de culpa. Como se relacionamento fosse responsabilidade de um só? E você começa a acreditar nessas acusações. Você começa a achar que realmente é você o problema. Que você é chata, controladora, fria, cheia de defeitos. Você começa a se odiar, a se culpar, achar que não merece ser amada. E vai morrendo por dentro. Mas eu vim te dizer hoje, assim como as acusações contra Jesus eram falsas, as acusações contra você também são. Você não é o que ele diz que você é. Você não é o problema. Você é uma mulher guerreira que está fazendo o melhor que pode. Você é uma esposa dedicada. Você é uma mãe presente. Você é uma mulher de valor. E sabe o que Jesus fez diante das falsas acusações? Ele ficou em silêncio. Ele não tentou se defender. Ele não tentou provar nada, porque ele sabia que a verdade sempre aparece. E você também não precisa mais ficar se defendendo. Não precisa mais tentar provar seu valor, porque Deus sabe quem você é. E um dia, Ele também vai saber. Mas agora, eu preciso falar de uma dor que ninguém vê. As dores invisíveis que você carrega todos os dias. Uma das cenas mais cruéis da Paixão de Cristo foi quando os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos perfuravam o couro cabeludo, faziam sangue escorrer pelo rosto, causavam uma dor excruciante. Mas sabe o que é pior? Ninguém via a profundidade daquela dor. Por fora era só uma coroa, mas por dentro era uma tortura insuportável. E você carrega sua própria coroa de espinhos. São dores que ninguém vê, dores que você esconde, dores que você disfarça com sorrisos, dores que só você e Deus sabem que existem. Tem a dor emocional que você esconde de todo mundo. Na igreja você sorri e cumprimenta todo mundo. No trabalho você é profissional e eficiente. Na família você é a forte que todo mundo procura. Mas quando você tá sozinha, quando a porta se fecha, você desmorona.
Você chora convulsivamente, você sente uma angústia que sufoca, mas no dia seguinte você coloca a máscara de novo e ninguém percebe. Tem a dor da ansiedade que te consome por dentro. Você acorda já com o coração acelerado. Você passa o dia com aquele aperto no peito. Você não consegue desligar a cabeça. Fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, preocupada com tudo, controlando tudo, antecipando problemas. E à noite você deita, mas não consegue dormir porque a mente não para. E ninguém vê essa luta interna que você trava todos os dias. Tem a dor da depressão que você disfarça. Você levanta da cama mesmo sem forças. Você faz tudo o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Você funciona no automático. Por fora está tudo normal, mas por dentro você está vazia, sem motivação, sem esperança. E você não conta para ninguém porque tem vergonha, porque acha que vão julgar, porque na igreja crente não tem depressão. Tem a dor da baixa autoestima que te corrói. Você se olha no espelho e não gosta do que vê. Você se compara com outras mulheres e sempre se sente inferior. Você acha que não é bonita o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é boa o suficiente. E cada crítica que ele faz confirma essas crenças. Cada vez que ele não te elogia, que não te olha, que escolhe outras para admirar, você se sente mais feia, mais inadequada. Tem a dor da solidão mesmo estando rodeada de gente. Você tem marido, filhos, família, amigos, mas você se sente profundamente sozinha. Porque ninguém te conhece de verdade. Ninguém sabe o que você está passando. Você não tem com quem desabafar. Não tem quem te escute sem julgar. Não tem quem te abrace e diga, eu entendo você. Então você vai levando, sorrindo por fora, morrendo por dentro. Tem a dor dos sonhos que morreram. Você tinha tantos planos quando casou. Sonhava com uma família feliz, com um casamento de cumplicidade, com envelhecer junto, se amando cada dia mais. Mas olha o que você tem agora. Um casamento frio, uma casa sem alegria, uma vida que não era nada do que você sonhou. E essa morte de sonhos dói tanto quanto uma morte real. Tem a dor de não se sentir desejada. Você se arruma, se cuida, tenta ficar bonita para ele, mas ele não nota, ele não elogia, ele não te toca. Você se sente invisível e, ao mesmo tempo, você vê ele olhando para outras. Você vê ele curtindo fotos de outras nas redes sociais, você vê ele elogiando outras mulheres e você se pergunta, tem algo de errado comigo? Por que eu não sou suficiente? Tem a dor de carregar tudo sozinha. Você trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, resolve as burocracias, administra as contas, planeja tudo, decide tudo. Você é pai e mãe ao mesmo tempo. E ele está presente fisicamente, mas ausente em tudo mais. E você está esgotada. Você precisa de ajuda. Você precisa de parceria. Mas não tem. Tem a dor da culpa constante. Culpa de não ser boa esposa o suficiente. Culpa de não ser boa mãe o suficiente. Culpa de não ser boa profissional o suficiente. Culpa de não ser boa filha o suficiente. Você sente que está falhando em todas as áreas, que não está dando conta, que está decepcionando todo mundo. E essa culpa te esmaga. Tem a dor das crises de pânico que ninguém vê. De repente você sente que vai morrer, o coração dispara, você não consegue respirar, você soa frio, você acha que está tendo um ataque cardíaco. Mas é só pânico e você tem que se acalmar sozinha, porque não pode mostrar fraqueza, não pode preocupar ninguém, não pode dar trabalho. Tem a dor física que é reflexo da dor emocional, as dores de cabeça constantes, a tensão muscular, os problemas de estômago, a pressão que sobe, os problemas de pele, o cabelo que cai. Tudo isso é seu corpo gritando que você não está bem. Mas você toma um remédio e continua. Tem a dor de não conseguir falar. Você guarda tudo dentro. Você engole o choro. Você disfarça a dor. Você finge que está tudo bem. Porque se você começar a falar, tem medo de não conseguir parar.
tem medo de desmoronar completamente. Então você segura e cada dia fica mais pesado. E ninguém vê essas dores, ninguém imagina o que você está passando. Você é invisível no seu próprio sofrimento. E isso é talvez a parte mais dolorosa, sofrer sozinha, em silêncio, sem que ninguém perceba. Mas eu vim te dizer hoje, assim como Jesus suportou a coroa de espinhos, você também está suportando a sua coroa. Está chegando o momento em que Deus vai tirar essa coroa de espinhos da sua cabeça e colocar uma coroa de glória. Está chegando o momento em que essas dores vão acabar. Está chegando o momento da libertação. E agora mesmo, nós vamos orar para que Deus comece a tirar essa coroa de espinhos da sua cabeça. Vamos clamar por libertação emocional. Coloca sua mão na sua cabeça agora. Feche os olhos. E vamos orar juntas, pedindo que Deus tire toda essa dor invisível que você está carregando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora por essa mulher que está me ouvindo. Senhor, Tu vês as dores que ninguém mais vê. Tu conheces a coroa de espinhos que ela está carregando. Senhor, eu decreto agora. Tira a coroa de espinhos da cabeça dessa mulher. Arranca cada espinho de dor, cada espinho de ansiedade, cada espinho de depressão, cada espinho de baixa autoestima, cada espinho de solidão, cada espinho de culpa. No nome de Jesus. Pai, liberta essa mulher de toda ansiedade, acalma o coração dela, traz paz para a mente dela, faz ela conseguir dormir tranquila, faz ela conseguir descansar, porque ela não aguenta mais viver nessa tensão constante. Liberta ela, Senhor. Se ela está em depressão, Pai, eu decreto cura agora. Tira toda a tristeza profunda, devolve a alegria, devolve a vontade de viver, devolve a esperança, porque essa mulher não vai mais viver no vale, ela vai subir para o monte, ela vai viver em vitória. Senhor, restaura a autoestima dessa mulher. Faz ela se ver como Tua vez, linda, valiosa, preciosa. Tira todo o sentimento de inferioridade, toda comparação, todo complexo, porque ela é obra-prima das Tuas mãos. Ela é princesa do reino. Ela tem valor inestimável. Pai, cura a solidão dessa mulher, mesmo que ela não tenha um companheiro presente. Que ela saiba que Tu estás com ela, que ela nunca está sozinha, que Tu és o amigo mais chegado que um irmão. Enche o vazio dela com a Tua presença. Senhor, tira toda a culpa que não vem de Ti. Essa mulher não é culpada por o casamento estar difícil. Ela não é culpada por tudo que deu errado. Ela fez o melhor que pôde. E Tu sabes disso. Então liberta ela dessa culpa que a esmaga. Pai, se ela tem crises de pânico, eu decreto agora, nunca mais. Chega de terror. Chega de sentir que vai morrer. Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então todo espírito de pânico sai agora no nome de Jesus. Senhor, cura também o corpo dessa mulher. Cura as dores de cabeça, cura a tensão muscular, cura os problemas de estômago, normaliza a pressão, cura a pele, para a queda de cabelo. Porque quando Tu curas a alma, Tu curas também o corpo. Pai, eu profetizo sobre essa mulher. As dores invisíveis estão sendo curadas neste momento. Os espinhos estão sendo arrancados, a coroa de aflição está caindo e uma coroa de glória está sendo colocada. Porque ela não vai mais viver como escrava da dor. Ela vai viver como filha do rei. Senhor, dá para ela coragem de buscar ajuda, coragem de fazer terapia se precisar, coragem de tomar medicação se for necessário. Porque buscar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Tu usas médicos, psicólogos e remédios também. Então tira todo o preconceito, toda a vergonha. E eu decreto sobre essa mulher. Ela vai dormir bem hoje. Ela vai acordar renovada amanhã. Ela vai sentir paz no coração, ela vai sentir alívio. Porque o peso está sendo tirado. A carga está sendo removida. A liberdade está chegando. Pai, envolve essa mulher com o Teu amor agora. Abraça ela, acolhe ela, conforta ela, porque ela precisa tanto de um abraço, ela precisa tanto sentir que é amada. E Tu a amas com um amor eterno, Tu a amas incondicionalmente, Tu a amas completamente. Em nome de Jesus eu declaro, essa mulher está livre,
livre da ansiedade, livre da depressão, livre da baixa autoestima, livre da solidão, livre da culpa, livre das crises, livre de todas as dores invisíveis, porque hoje é o dia da libertação dela. Amém e amém. Respira fundo agora, minha querida. Sente a paz de Deus. Sente o alívio. A coroa de espinhos caiu. Você está livre. E agora nós vamos continuar essa jornada. Vamos entrar na parte mais pesada, o Calvário. Mas não tenha medo, porque depois do Calvário vem a ressurreição. Amada de Deus, depois de todos os açoites, das humilhações, das torturas, uma cruz pesada, de madeira, que machucava seus ombros, já feridos pelos açoites. Ele caiu várias vezes sobre o peso daquela cruz. E ele estava sozinho. Os discípulos tinham fugido. A multidão que antes o adorava, agora o xingava. Ele carregava sozinho o instrumento da sua morte. E você, minha querida, sabe exatamente o que é carregar uma cruz pesada sozinha. A cruz do seu relacionamento, a cruz da sua família, a cruz das responsabilidades que deveriam ser divididas, mas você carrega sozinha. Você carrega a cruz financeira sozinha. Mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele traga dinheiro para casa, você é quem administra tudo. Você é quem paga as contas, você é quem faz malabarismo quando o dinheiro não dá. Você é quem fica acordada de madrugada pensando em como vai fazer o mês fechar. E quando você tenta dividir essa preocupação com ele, ele diz, você que resolve. Então você carrega sozinha. Você carrega a cruz dos filhos sozinha. Você é quem acorda de madrugada quando eles estão doentes. Você é quem leva no médico. Você é quem acompanha a lição de casa. Você é quem vai nas reuniões da escola. Você é quem conversa sobre os problemas deles. Você é quem disciplina. Você é quem educa. Você é quem se preocupa. E ele? Ele é o pai legal, que brinca nos finais de semana, mas não assume nenhuma responsabilidade real. Você carrega a cruz da casa sozinha. Você trabalha fora o dia inteiro e chega em casa para trabalhar de novo. Cozinhar, lavar, passar, organizar, enquanto ele chega no sofá para descansar, porque o trabalho dele é cansativo, mas o seu, aparentemente não. Porque a casa é responsabilidade sua, não dele. E você vai levando, exausta, sem forças, mas sem poder parar. Você carrega a cruz emocional da família sozinha. Você é o porto seguro de todo mundo. Os filhos vêm chorar no seu colo, os familiares te ligam para desabafar. Você é quem acalma, quem acolhe, quem resolve os conflitos. Mas quando você precisa chorar, quando você precisa de colo, não tem ninguém, porque você é vista como a forte, então você tem que aguentar. Você carrega a cruz das decisões sozinha. Para onde os filhos vão estudar, que médico procurar, como resolver problema na casa, se aceita ou não um convite de família, tudo cai nas suas costas. Ele não opina, ele não se envolve, ele não assume responsabilidade. E depois, se algo der errado, adivinha quem é a culpada? Você, porque foi você quem decidiu. Você carrega a cruz do relacionamento sozinha. Você é quem tenta manter o casamento vivo, você é quem propõe programas, você é quem tenta conversas, você é quem lê livros sobre relacionamento, você é quem busca ajuda, você é quem se esforça, enquanto ele não move uma palha, e você está cansada de ser a única lutando. Você carrega a cruz da aparência de família feliz sozinha. Você é quem posta as fotos nas redes sociais, você é quem organiza os encontros de família, você é quem mantém a fachada, porque se depender dele, ninguém ia nem saber que vocês existem como casal. Então você vai sustentando essa imagem que por dentro está rachada. Você carrega a cruz espiritual sozinha. Você ora pela família, você jejua, você profetiza, você declara, você ministra, você busca a Deus. Enquanto ele está dormindo, você está de joelhos. Enquanto ele está assistindo televisão, você está clamando. Você é a cobertura espiritual da casa e isso é pesado demais para uma pessoa só. Você carrega a cruz do cansaço sozinha. Porque se você parar, tudo desmorona. Se você adoecer,
a casa vira caos. Se você tirar um dia de descanso, acumula tudo. Então você vai, até que um dia você não aguenta mais e desaba. E ninguém percebe o peso que você carrega. Ninguém te agradece, ninguém reconhece seu esforço. Você é invisível no seu sacrifício. E quando você tenta falar, quando você tenta pedir ajuda, você ouve. Você reclama demais. Outras mulheres fazem e não reclamam. Você não tem nada para fazer mesmo. E cada frase dessas é como mais peso na cruz. E tem dias que você quer largar a cruz, você quer soltar tudo, você quer dizer chega, não aguento mais, cada um carrega o seu. Mas você não faz isso porque você se importa, porque você ama a sua família, porque você não quer que as coisas caiam, porque você tem senso de responsabilidade. Então você continua carregando, mesmo sem forças. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus estava carregando a cruz e não aguentava mais? Obrigaram Simão de Cirene a ajudar. E Jesus teve alguém para carregar junto, nem que fosse só um pouco do caminho. E eu profetizo sobre você agora, Deus vai levantar alguém para te ajudar a carregar. Pode ser que ele finalmente acorde a sua parte dele. Pode ser que Deus mande outras pessoas para te apoiar, mas você não vai mais carregar sozinha. E mais do que isso, Deus vai te dar forças sobrenaturais para continuar. Vai chegar um ponto que você mesma vai se surpreender de onde está tirando tanta força, porque não é força sua, é força de Deus, é graça de Deus, é capacitação sobrenatural. Mas eu preciso te mostrar agora que você não está tão sozinha quanto pensa. Assim como Jesus teve mulheres ao pé da cruz, você também tem. Amada de Deus, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que haviam mulheres ali. Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. Enquanto os homens, com exceção de João, fugiram com medo, as mulheres ficaram. Ficaram de pé, ao lado da cruz, sofrendo junto, não podendo fazer nada, mas estando presentes. E eu quero te dizer hoje, você também não está sozinha. Eu sei que parece que está. Eu sei que você olha ao redor e não vê ninguém. Mas tem mulheres ao pé da sua cruz. Tem mulheres que entendem sua dor. Tem mulheres que estão passando pelo mesmo. Tem mulheres que já passaram e venceram. Tem aquela amiga que você mal conhece, mas que sempre te manda mensagem perguntando como você está. Que te liga do nada só para conversar. Que oferece ajuda mesmo sem você pedir. Ela está ao pé da sua cruz. Ela percebe sua dor mesmo quando você tenta esconder. Tem aquela irmã da igreja que sempre te abraça demorado, que olha nos seus olhos e diz, Deus vai te dar vitória. Que não sabe dos detalhes, mas percebe que você está lutando, que ora por você mesmo sem saber exatamente pelo que orar. Ela está ao pé da sua cruz. Tem aquela mãe, ou sogra, ou tia, ou prima, que mesmo com as diferenças que vocês possam ter, está ali para você, que te apoia, que cuida dos seus filhos quando você precisa, que te liga e diz, conta comigo. Ela está ao pé da sua cruz. Tem aquelas mulheres nos grupos de redes sociais, nos comentários dos vídeos, que você nunca viu pessoalmente, mas que compartilham lutas parecidas, que mandam mensagens de apoio, que dizem, eu também passei por isso, que te fazem sentir menos sozinha. Elas estão ao pé da sua cruz. Tem aquela terapeuta ou psicóloga ou conselheira que te escuta sem julgar, que valida seus sentimentos, que te ajuda a enxergar as coisas com clareza, que te dá ferramentas para lidar com a dor. Ela está ao pé da sua cruz. E mais do que tudo, tem Jesus. Jesus que passou pela mesma cruz que você está passando. Jesus que sabe exatamente como você se sente. Jesus que está ali, do seu lado, sofrendo junto com você. Ele está ao pé da sua cruz. Porque não é só você que está com o coração partido. Jesus também teve o coração partido. A Bíblia diz que quando atravessaram o lado dele com uma lança, saiu sangue e água, indicando que seu coração literalmente se rompeu. Ele sabe o que é ter o coração partido. Não é só você que se sentiu abandonada. Jesus também se sentiu abandonado. Ele clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabe o que é sentir solidão absoluta. Não é só você que foi traída por quem amava. Jesus também foi traído por Judas, por Pedro, pelos discípulos que fugiram. Ele sabe o que é ser decepcionada por quem você confiava. Não é só você que foi injustamente acusada. Jesus também foi
de blasfêmia, de se fazer Deus, de perverter a nação. Ele sabe o que é ser julgado injustamente. Não é só você que carregou uma cruz pesada demais. Jesus também carregou e caiu sob o peso dela. Ele sabe o que é não ter forças, mas ter que continuar. Então, quando você acha que está sozinha, lembra, Jesus está ali. Ele não te deixou, ele não te abandonou. Ele está carregando essa cruz com você. E quando você não tem mais forças, ele te carrega no colo. E eu preciso te dizer algo muito importante. Assim como essas mulheres ficaram ao pé da cruz e viram a morte de Jesus, mas depois também viram a ressurreição, você também vai ver a ressurreição. Elas choraram vendo Jesus morrer, mas depois choraram de alegria vendo ele vivo. E você também vai chorar de alegria, porque o que parece morte agora vai se transformar em vida. Então não se isole, não carregue tudo sozinha. Aceita a ajuda que está sendo oferecida, abre o coração para quem quer te ajudar, permita que as pessoas entrem na sua dor, porque Deus usa pessoas para nos sustentar. Deus usa mulheres para fortalecer outras mulheres. E se você ainda não tem essas mulheres na sua vida, pede para Deus. Diz, Senhor, eu preciso de amigas de verdade. Eu preciso de mulheres que me entendam. Eu preciso de companheiras nessa jornada. E Deus vai trazer. Ele não te criou para viver isolada. Ele te criou para viver em comunidade. E quem sabe você mesma pode ser a mulher ao pé da cruz de outra. Quem sabe depois que você passar por isso, você passa a ajudar outras que estão passando. Quem sabe sua dor de hoje é o preparo para o seu ministério de amanhã. Porque Deus não desperdiça a dor. Ele usa tudo para um propósito maior. Então levanta essa cabeça, olha ao redor. Você não está sozinha. Tem gente torcendo por você. Tem gente orando por você. Tem gente acreditando na sua vitória. E principalmente tem Deus. E se Deus é por você, você é a maioria. E agora chegou a hora da virada. Chegou a hora de Deus falar que a restauração já começou. Amada de Deus, para tudo agora. Senta se você estiver em pé. Respira fundo, porque neste momento, neste exato momento, Deus está decretando sobre a sua vida. A virada começou. Você caminhou por toda essa via dolorosa comigo. Passou pelo Getsêmani da solidão, passou pela traição, passou pelas falsas acusações, passou pela coroa de espinhos das dores invisíveis, passou pelo calvário de carregar tudo sozinha, mas agora chegou a hora da virada. Escuta o que o Espírito Santo está me mostrando para te falar. Filha, você suportou o suficiente, você chorou o suficiente, você sofreu o suficiente. Acabou. A temporada de dor está terminando agora. A temporada de vitória está começando agora. Deus está me mostrando que nos bastidores, no mundo espiritual, muita coisa já mudou. O coração do seu marido já está sendo trabalhado. Mesmo que no natural você ainda não veja a diferença, no espiritual a mudança já começou. É questão de tempo para se manifestar. E mais do que isso, Deus está mudando você. Você não vai ser a mesma mulher que você era no começo desse vídeo. Você está sendo transformada neste momento, fortalecida, renovada, restaurada. Eu profetizo sobre você. Daqui para frente, você vai ter uma autoridade espiritual que você nunca teve. Você vai ter uma fé inabalável. Você vai ter uma convicção do poder de Deus que ninguém vai conseguir tirar. Porque quem passa pelo vale e não desiste, sai do vale mais forte. E eu decreto sobre o seu casamento. Ele não vai terminar em derrota. Ele vai terminar em vitória. Deus vai fazer em vocês um milagre tão grande que vai ser testemunho. Outras pessoas vão olhar para vocês e dizer: se Deus fez isso ali, pode fazer comigo também. Eu decreto sobre o seu marido. Deus está tocando no coração dele agora. Está abrindo os olhos dele agora. Está mostrando para ele o tesouro que ele tem em você. Está mostrando para ele tudo que ele está perdendo. E vai chegar o dia, e esse dia está próximo, que ele vai te procurar, vai te abraçar,
vai te pedir perdão e vai querer recomeçar de verdade. Mas enquanto esse dia não chega, Deus está te preparando, está te curando, está te libertando, está te empoderando, porque quando Ele voltar, você precisa estar pronta. Você precisa estar curada da mágoa, você precisa estar livre da amargura, você precisa estar restaurada emocionalmente. Então para de olhar para a circunstância, para de olhar para o que você está vendo, para de julgar pela aparência, porque o que importa não é o que seus olhos veem. O que importa é o que Deus está fazendo no invisível. E Ele está fazendo. Ele está trabalhando. Ele está operando um milagre. E eu quero que você faça algo comigo agora. Levanta as mãos, abre essas mãos e declara comigo em voz alta: eu recebo a restauração do meu lar. Eu recebo a transformação do meu casamento. Eu recebo milagre na minha família, em nome de Jesus. Agora, coloca as mãos no coração e declara: eu decreto que esse tempo de sofrimento acabou. Eu decreto que a virada começou. Eu decreto que Deus já está agindo. E eu creio. Eu creio. Eu creio. Sente algo acontecendo no seu peito agora? É a fé sendo reacendida. É a esperança voltando. É a força sendo renovada. Porque você não vai mais viver como derrotada. Você não vai mais chorar como quem não tem esperança. Você vai levantar a cabeça e vai dizer para o inimigo: você perdeu. O que você tentou destruir, Deus vai restaurar. E agora vem a parte mais linda dessa jornada. Vamos falar do consumado está da sua história. Vamos falar do fim do sofrimento e do começo da ressurreição. Minha querida, a última coisa que Jesus disse na cruz antes de morrer foi: consumado está. Não foi um grito de derrota, foi um grito de vitória. Estava dizendo: está terminado, está cumprido, a missão foi completada. E depois que ele disse isso, ele entregou o Espírito, ele morreu. Mas essa morte não foi o fim, foi o começo da ressurreição. E hoje, neste momento, eu decreto sobre a sua vida: consumado está. O tempo de sofrimento acabou. O tempo de lágrimas terminou. O tempo de angústia findou. Um ciclo está se encerrando agora. E um novo ciclo está começando. Consumado está o tempo em que você se sentia sozinha. Deus está levantando companhia verdadeira para você. Ele está trazendo pessoas que vão te valorizar. Ele está despertando seu marido para te dar a atenção que você merece. Você não vai mais viver essa solidão. Consumado está o tempo em que você era traída e desvalorizada. Deus está colocando honra sobre você. Ele está mostrando para o seu marido quem você realmente é. Ele está abrindo os olhos dele para o tesouro que ele tem. E se por acaso ele não reconhecer, Deus vai te dar tanta plenitude em si mesmo que você não vai mais depender do reconhecimento de ninguém. Consumado está o tempo em que você era acusada injustamente. Deus está trazendo à luz a verdade. Ele está mostrando que você não era o problema. Ele está revelando o seu valor e todos vão reconhecer que você sempre foi uma mulher de honra. Consumado está o tempo das dores invisíveis. Deus está curando sua mente, está curando suas emoções, está curando seu corpo. A ansiedade está saindo, a depressão está saindo, a baixa autoestima está saindo. Você está sendo curada de dentro para fora. Consumado está o tempo em que você carregava tudo sozinha. Deus está levantando ajudadores. Ele está fazendo o seu marido despertar para a responsabilidade dele. Ele está trazendo pessoas para dividir o peso com você. Você não vai mais quebrar.
Consumado está o tempo em que você se sentia menos. Deus está restaurando sua identidade. Você vai lembrar de quem você é, filha do rei, herdeira do reino, mulher escolhida, mulher ungida, mulher poderosa. Você não vai mais se ver com os olhos da rejeição. Consumado está o tempo em que você pensava em desistir. A força está sendo renovada, a coragem está sendo restaurada, a determinação está sendo reacendida. Você vai continuar, você vai persistir, você vai vencer. Consumado está o tempo em que o inimigo tinha voz na sua casa. Deus está calando a boca dele, está expulsando ele, está fechando toda a porta que ele tinha. A partir de hoje, quem tem voz na sua casa é Deus, é a palavra, é o Espírito Santo. Consumado está o tempo em que seu casamento estava na UTI. Ele está saindo da UTI, ele está saindo da terapia intensiva, ele está indo para a enfermaria e logo, logo ele vai ter alta. Ele vai estar completamente restaurado, totalmente curado, mais forte do que nunca foi. Consumado está o tempo em que você olhava para o futuro e só via escuridão. Agora você vai olhar e ver luz. Vai ver esperança, vai ver possibilidades, vai ver Deus fazendo o que você nunca imaginou, vai ver milagres que vão te surpreender. Consumado está o tempo em que você se perguntava: até quando, Senhor? A resposta é agora. Agora é o tempo da virada, agora é o tempo da restauração, agora é o tempo do milagre. Não é mais amanhã, não é mais um dia, é agora. E assim como depois que Jesus disse, consumado está, e morreu, veio o terremoto. O véu do templo se rasgou, as rochas se fenderam. Eu decreto que está acontecendo um terremoto espiritual na sua vida agora. Tudo que estava fechado está se abrindo. Tudo que estava preso está sendo solto. Tudo que estava morto está ressuscitando. O véu que separava você da presença plena de Deus está sendo rasgado. Agora você tem acesso direto ao trono. Agora você pode entrar com ousadia. Agora você pode clamar e ser ouvida imediatamente, porque o acesso está livre. As rochas do seu coração que estavam endurecidas pela dor estão se fendendo. A dureza está quebrando, a amargura está saindo, o perdão está entrando, o amor está voltando. Seu coração está sendo renovado. E eu vejo no Espírito, eu vejo a ressurreição do seu lar, eu vejo seu marido mudado, eu vejo vocês dois rindo juntos, eu vejo vocês de mãos dadas, eu vejo vocês na igreja adorando juntos, eu vejo vocês em casa conversando, intimidade restaurada, cumplicidade renovada, amor reacendido. Sua realização está em Deus e Ele vai te dar tudo o que você precisa. Mas eu creio de verdade que esse casamento vai ser restaurado. Eu creio que esse lar vai ressuscitar. Eu creio que você vai dar testemunho. E quando você der, outras mulheres vão ser abençoadas. Levanta as mãos agora, minha querida. Abre essas mãos para o céu. E vamos fazer juntas a oração mais poderosa que você já fez na vida. A oração que vai mudar tudo. A oração que vai decretar a ressurreição do seu lar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu venho diante de Ti em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço por essa mulher que passou 68 minutos comigo nessa jornada. Ela não desistiu. Ela ficou até o final. E isso já é sinal de vitória. Pai, eu peço que Tu seles essa palavra no coração dela. Que tudo que foi ministrado hoje não seja esquecido. Que ela carregue essa esperança, essa fé, essa certeza de vitória. Senhor, eu profetizo sobre o lar dessa mulher. Ele vai ressuscitar.
Assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, esse casamento que parece morto vai ressuscitar. Não em 3 dias literais, mas no tempo perfeito de Deus. E quando ressuscitar, vai ser mais forte, mais bonito, mais glorioso do que nunca foi. Pai, eu decreto sobre o marido dela. Tu estás mexendo com ele agora. Tu estás tirando o sono dele. Tu estás inquietando o coração dele. Tu estás mostrando para ele tudo o que ele está perdendo. Tu estás abrindo os olhos dele. E ele vai voltar. Ele vai buscar. Ele vai querer recomeçar. Em nome de Jesus, Senhor, eu decreto sobre essa mulher, ela está curada. Curada emocionalmente, curada espiritualmente, curada fisicamente. Toda ferida foi sarada, toda mágoa foi removida, toda amargura foi expulsa. Ela está livre, ela está inteira, ela está restaurada. Pai, eu profetizo que daqui para frente ela vai ser outra mulher, mais forte, mais sábia, mais madura, mais confiante, mais poderosa, porque essa provação não a destruiu, essa provação a aperfeiçoou. Senhor, eu decreto que a partir de hoje as coisas vão começar a mudar. Não vai ser do dia para a noite, mas vai acontecer. Pequenas mudanças vão aparecer, pequenos sinais de restauração vão surgir e ela vai reconhecer. É Deus agindo. Pai, eu peço que tu deis sabedoria para ela, sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando perdoar e quando confrontar, porque ela precisa ser guiada por ti em cada passo. Senhor, eu decreto proteção sobre esse lar. Nenhuma arma forjada contra essa família prosperará. Toda língua que se levantar será condenada, porque essa família é de Deus. Esse casamento é de Deus. Esse lar é território santo. Pai, eu profetizo que daqui para frente ela vai ser outra mulher, mais forte, mais sábia, mais madura, mais confiante, mais poderosa, porque essa provação não a destruiu, essa provação a aperfeiçoou. Senhor, eu decreto que o testemunho dessa mulher vai ser usado para trazer esperança para outras, que a dor que ela viveu vai se transformar em ministério, que a vitória que ela vai conquistar vai inspirar muitas outras a não desistirem. Pai, eu te agradeço porque sei que tu já ouvistes essa oração, sei que tu já estás agindo, sei que a vitória é certa. Então, em nome de Jesus, eu declaro, esse lar está restaurado, esse casamento está curado, essa família está protegida, essa mulher está vitoriosa, porque Deus faz o impossível, porque Deus ressuscita mortos, porque Deus restaura lares. E agora, minha querida, eu quero que você diga comigo, em voz alta, com toda a sua fé, eu decreto ressurreição sobre o meu lar. Eu decreto restauração sobre o meu casamento. Eu decreto transformação sobre o meu marido. Eu decreto cura sobre mim. Eu creio. Eu recebo. Eu declaro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pronto, minha querida. Você chegou ao final dessa jornada. E você não é mais a mesma. Você está renovada, restaurada, fortalecida. E eu te digo com toda certeza, o milagre do seu lar vai acontecer. Agora eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu creio na restauração do meu lar. Porque quando você declara publicamente, você está selando essa fé. E compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam ouvir essa palavra. Porque tem muitas passando pelo mesmo que você. E essa mensagem pode salvar um casamento, pode salvar uma família. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe e logo, logo você volta aqui para dar seu testemunho de vitória. Eu creio. Amém. Nada foi por acaso, foi direção. Deus escreveu tua história com suas mãos. Cada lágrima
lágrima caída Ele anotou, e no silêncio mais profundo te escutou. Quando o mundo virou as costas, Ele ficou. Nos teus desertos foi abrigo e te ensinou. Enquanto muitos só virão a tua dor, Ele viu o nascimento de um vencedor. E quando tudo parecia terminar, foi ali que Deus começou a te usar. Pegou teus cargos, fez um novo ser e te mostrou o que é renascer. Enquanto Ele te molda, Ele cuida. Enquanto Ele trabalha, Ele muda. Nem toda ferida é pra doer, algumas vêm pra te fazer crescer. Enquanto Ele te molda, Ele cura. Enquanto Ele fala, a alma segura. O que era perda hoje é lição. Deus está firmando o teu coração. Nos dias frios Ele te aqueceu, nos ventos fortes Ele te manteve em pé. E agora o que era lágrima é canção, prova viva da restauração. Deixa Ele conduzir o tempo, deixa Ele reescrever teus planos. O que parecia fim era só um novo começo, preparado pelas mãos do Eterno. Enquanto Ele te molda, Ele cuida. Enquanto Ele trabalha, Ele muda. Nem toda ferida é pra doer, algumas vêm pra te fazer crescer. Enquanto Ele te molda, Ele cura. Enquanto Ele fala, a alma segura. O que era perda, Deus está firmando o teu coração. Filho, eu nunca te deixei, mesmo quando não sentiu, eu sei. As tuas lágrimas regaram teu amanhã, e hoje flor